Oi, cestinho. Bom dia. Tudo bem com vocês, gente? Turminha, vamos dar um passo à frente para a gente conhecer um pouco mais sobre a natureza e a maravilha do nosso mundo, que é a Terra. Hoje, nós vamos falar sobre um fator abiótico chamado pressão atmosférica. Pressão atmosférica. Você já ouviu falar nela? Sim? Não? Turma, pressão é força, né? Por exemplo, quando a sua mãe te dá um beliscão porque você fez algo de errado, o beliscão foi uma força que ela fez na sua pele que doeu. Aquele beliscão é uma pressão. Quando alguém coloca um objeto muito pesado na sua cabeça, aquele objeto vai pesar em você, na sua cabeça. Aquilo é pressão. Então, pressão é força. Quando você empurra alguma mesa, algum objeto, você está fazendo uma pressão naquele objeto. Pressão, turma, é força, tá? É fazer força. Atmosférica vem de atmosfera. Atmosfera é formada de ar, não é? Então, pressão atmosférica é a força do ar. Olha a definição aqui na ponta da caneta, é a força que o ar faz sobre os objetos e os seres vivos. Então, gente, como ao nosso redor existe ar, o ar ele faz força em cima de nós. O ar ele faz força em cima dos animais. Isso é a pressão atmosférica. Então, observe a imagem que eu coloquei para vocês, né? É o mesmo menino e ele está em alturas diferentes, né? Nós já falamos da altitude. Observe que acima aqui do menino, desse menino aqui, tem ar, tem a coluna de ar que está aqui destacada em amarelo. O ar está fazendo força em cima dele. Então, ele está sofrendo a ação da pressão atmosférica. Esse outro menino aqui também está sofrendo a ação da pressão atmosférica, porque tem ar em cima dele, tá? Agora, observe que sobre esse menino aqui, ó, que está em São Paulo, sobre a cabeça dele, tem uma coluna pequena de ar. E sobre esse menino aqui, que está lá em Santos, existe uma coluna maior de ar. A pressão atmosférica, ela varia com a altura, tá bom? Então, esse menino aqui, ele está sofrendo menos pressão do ar. E esse aqui está sofrendo mais pressão do ar. Vamos ver isso com mais detalhes, tá bom? Adiante. Aqui, observe essa imagem, tá? Essa imagem me mostra, turma, uma montanha e aqui é abaixo da montanha. Vocês conseguem notar umas bolinhas cinza? Essas bolinhas representam o ar, certo? Observe que lá em cima da montanha, olha, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 moléculas de ar. Para uma pessoa que esteja embaixo da montanha, vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Uma pessoa que esteja aqui, ó, na ponta da caneta, na ponta da seta cinza, ela está com muito mais ar em cima dela, concordam? Uma pessoa que está em cima da montanha, ela tem menos ar em cima dela. Gente, isso me leva a uma descoberta da ciência muito importante e bonita. Quanto maior a altitude, então quanto mais alto a gente está, menor é a pressão atmosférica. Por quê? Porque tem menos ar. Então, aqui em cima tem pouco ar. Aqui embaixo tem muito ar em cima da pessoa, gente. Então, quanto maior a altitude, quanto mais alto, menor pressão. E quanto mais baixo, maior pressão. Será que vocês entenderam? Vamos ver mais um slide. Adiante. Aqui, tá? É a mesma figura, só que diferente. Eu tenho, então,
as montanhas muito altas, né? E tenho aqui um lago. Aqui é um lugar baixo comparado com aqui. Aqui em cima, gente, olha essa linha vermelha. Tem pouco ar. Uma pessoa que ficar em cima da montanha tem pouco ar em cima dela. Uma pessoa que ficar aqui no lago, olha o tanto de ar. Olha o tamanho dessa coluna vermelha. Olha o tanto de ar que fica em cima da pessoa. Então, aqui que é mais baixo, a pressão do ar é maior. Então, aqui em lugar baixo, tem maior pressão atmosférica, que é a pressão do ar. Lá em cima da montanha, olha aqui a coluna de ar, é muito menor do que essa aqui. Então, lá em cima da montanha tem menor quantidade de ar. Então, tem menor pressão do ar. Entendido? Ficou fácil? Adiante. Vamos frisar isso de outra forma. Olhem esse slide. É a pressão atmosférica e a altitude. Observe esse desenho do meio, tá? É uma montanha, né? E tem 2 alpinistas escalando essa montanha. Gente, perceba que eu tenho várias bolinhas azuis. Vocês estão vendo aí? Dá para perceber, né? Dá para enxergar. Essas bolinhas azuis são as moléculas de ar. O que você percebe em relação a essas moléculas de ar? Me diz aí, observe. Isso mesmo que você está enxergando. Nos lugares mais baixos, tem muito mais moléculas de ar. E à medida em que a gente vai subindo, as moléculas de ar, elas ficam em menor quantidade. Isso, gente, é da natureza do ar, tá? Isso é uma característica do ar. O ar, ele tá mais concentrado nos lugares baixos. E ele, quando vai ficando alto, esse ar, ele vai ficando menos. A gente fala que o ar, ele fica raro, ele fica rarefeito. Raro, ó, porque tem pouco, né? Então, vou ler aqui com vocês. Em altitudes elevadas, quer dizer, em grandes alturas, aqui em cima, ó, em altitudes elevadas, as moléculas de ar ficam mais distantes umas das outras. Dá para perceber, né? Portanto, menor é a pressão atmosférica. Então, quanto mais alto, menor a pressão atmosférica, porque tem menos ar. Aqui embaixo. Em altitudes baixas, aqui embaixo, onde está esse alpinista aqui, as moléculas de ar ficam mais próximas umas das outras. Você consegue ver aqui no desenho? Portanto, é maior a pressão atmosférica. Então, onde tem mais ar, maior a pressão atmosférica. Lá em cima que tem menos ar, menor a pressão atmosférica. Vocês já perceberam, gente, que quando os alpinistas, eles vão escalar montanhas muito altas, por exemplo, o Everest ou o Himalaia? E agora me bateu uma dúvida aqui. O Everest fica no Himalaia? Não lembro. Pesquisa aí e me conte depois. Mas quando os alpinistas, eles vão escalar montanhas muito altas, eles levam balão de oxigênio nas costas. Vocês já viram isso? Eles vão com roupas térmicas, porque nós já vimos que quanto maior a altitude, menor é a temperatura. Então, lá faz muito frio, lá no pico da montanha. E também eles levam nas costas uma mochilinha assim, ó, só que com oxigênio. Por quê? Porque à medida que ele vai subindo, a quantidade de oxigênio vai diminuindo. Então, ele vai precisar usar o oxigênio do balão das costas dele, que é um balão de oxigênio comprimido, né? É importante notar isso. Eles sobem com balão de oxigênio, porque lá em cima o ar, ele é raro, o ar é rarefeito. E, turminha, a gente consegue sentir a pressão atmosférica nos nossos pulmões, tá? Porque como o ar vai ficando rarefeito, a gente começa a respirar com maior frequência. A gente respira assim, ó. A gente respira mais rápido para tentar levar o pouco oxigênio para dentro de nós. Interessante, né? Uma adaptação. Onde tem menos ar, a gente respira com mais rapidez. A gente aumenta a frequência respiratória para tentar suprir a falta de oxigênio que está entrando no nosso organismo. Interessante? Isso é muito bonito, né? Adiante.
Agora, observe esse desenho, que é igualzinho aos anteriores, porém diferente, né? Então, eu tenho um lugar baixo, que está aqui representado pela letra A, e uma montanha, que está aqui representado pela letra B. Onde é mais baixo, ó, tem mais moléculas de ar. As partículas de ar, ó, são as bolinhas pretas. E onde está mais alto, eu tenho menos bolinhas pretas, menos partículas de ar. Então, eu digo que o ar, nos lugares altos, ele é rarefeito. Então, na região B, no pico da montanha, o ar é rarefeito. Na região A, o ar não é raro. Tem muito, o ar não é rarefeito no ponto A. Ok? Agora eu tenho certeza que vocês já aprenderam. Adiante. E aí, gente, as pessoas que vivem nos altos das montanhas, como elas fazem? Então, olha, adaptações para viver em grandes altitudes. Aquele povo que vive lá na Cordilheira dos Andes, né? Que é um conjunto de montanhas aqui da América do Sul, muito alto. Essas pessoas, gente, elas têm os pulmões e o coração maiores que as pessoas que vivem em lugares com pouca altitude. Por que que elas têm pulmões maiores? Porque lá em cima, da onde ela vive, na montanha, o ar é rarefeito. Então, o pulmão ele fica grande na tentativa de captar mais ar, porque lá tem pouco. E o coração fica grande para bombear mais sangue. Por quê? Porque é o sangue que leva o oxigênio para todas as células. Essas pessoas, elas também respiram com maior rapidez do que nós, que vivemos em altitudes mais baixas. Interessante? Muito interessante. Olha, gente, como que a natureza consegue se adaptar, né? Adiante. Os animais que vivem em regiões altas, como é o caso da vicunha, né, do granaco, como é que é? Guanaco, não é granaco, né? Guanaco. O guanaco e a vicunha, essa aqui é uma vicunha, ó, ela é parente do camelo, ó, lembra, né? São mamíferos que vivem lá nas montanhas também, lugares muito altos. E aí, gente, além delas terem, né, o pulmão grande, o coração grande, para poder respirar melhor, o ar lá é pouco, os pelos protegem das baixas temperaturas. Nós falamos que quanto maior a altitude, menor é a temperatura. Então, lá faz muito frio, principalmente à noite. E esse pelo ajuda a proteger do frio, né? Então, elas têm pulmões grandes, respiram com muito mais frequência e o pelo protege do frio. São as adaptações para viver em grandes altitudes, em grandes alturas. Adiante. Turminha, além de falar da pressão atmosférica, que é a pressão do ar, nós vamos falar também da pressão da água, que é a pressão hidrostática, tá? Pressão nós já vimos que é força, né? Como é pressão da água, é a força que a água faz sobre os seres vivos, tá? Observe aqui a figura da esquerda, né? Uma garrafa PET cheia de água e fizeram 3 furos, um lá embaixo, um no meio e um em cima. Observe essa imagem aí da garrafa PET. Em qual dos furos a água sai com maior pressão, com mais força? Olhe e pense e responda. Em qual dos 3 furos a água sai com maior pressão? Acertou quem respondeu no furo de baixo, nesse furo aqui, ó, na ponta da caneta. Olha como que o jato de água vai longe, né, ó, tem uma trena aqui, uma fita métrica, né, ó, e esse jato aqui, ele vai muito mais longe do que esse aqui e do que esse aqui. Isso me leva, gente, a uma conclusão importantíssima. Quanto maior a profundidade, maior a pressão da água. Então, quanto mais fundo, maior é a pressão da água. Agora, observe essa figura aqui, ó, da direita. Eu tenho uma profundidade de 5 metros e tenho 2 mergulhadores, tá? Gente, você tá vendo uma linha azul pequenininha aqui, ó, em cima desse mergulhador? É para te mostrar que tem pouca água em cima dele. Agora, olha esse outro mergulhador, o tanto de água que tem em cima dele. Então, esse aqui, gente, está sofrendo maior pressão da água, porque tem mais, a coluna de água em cima dele é maior, olha, tem quase 5 metros de água em cima dele. Esse aqui, ó, tem meio metro.
né? Então, quanto maior a profundidade, maior a pressão da água, porque tem mais água em cima do ser. Isso é simples de pensar, né? A água vai pesar muito em cima desse mergulhador aqui, porque tem mais água em cima dele se eu comparo com esse outro ali. Entendido? Fácil, né? Quanto mais profundo, maior a pressão da água. E, turminha, a gente consegue sentir a pressão da água. A do ar a gente também sente, e a da água também. Quando a gente mergulha muito profundamente, tá? A gente começa a sentir um aperto no peito. Porque, olha aqui o que vai acontecendo. Quanto mais o mergulhador vai afundando, mais o pulmão dele vai diminuindo, porque a água faz pressão. A água vai empurrando o pulmão. Então, quem já mergulhou muito profundo, eu nunca mergulhei profundamente, mas quem já mergulhou muito profundo, sente um aperto no peito. É a pressão da água, tá? E quem mergulha muito profundo também sente uma dorzinha no ouvido. Por quê? Porque a água, ela vai empurrando o tímpano para dentro, né? O tímpano ele é empurrado para dentro pela água. Então, observe essa imagem. É uma orelha aqui fora, tá vendo? E aqui essa imagem tá te mostrando como é o ouvido por dentro. Eu quero que você perceba essa parte branca aqui, ó, que é o tímpano, tá? O tímpano. O tímpano é uma membrana que captura o som. Mas quando a gente mergulha, a água entra aqui, ó, e a força da água é tanta, a pressão dela é tanta que ela vai empurrando o tímpano. E aí a gente sente uma dorzinha lá no ouvido, é o tímpano, porque está sendo empurrado. E se a pessoa, gente, mergulhar muito profundo, a força da água pode romper o tímpano. Aí a pessoa fica surda. Porque quem capta o som aqui, ó, é o tímpano. Certinho? Como é que eu percebo, então, a força da água? Eu sinto uma dorzinha no ouvido e sinto um aperto no peito. Como é que eu consigo sentir a pressão atmosférica? Dói o ouvido também, tá? Porque a pressão atmosférica também faz força aqui, ó, no tímpano. Quem já viajou para o Rio de Janeiro, passando pela cidade de Petrópolis, sabe que tem que subir a serra, né, gente? E quando vai subindo a serra, vai dando uma dorzinha leve no ouvido. É a diferença de pressão atmosférica. Como você está subindo a montanha, em cima lá da montanha, em Petrópolis, tem menos ar. Menos ar, menos pressão atmosférica. E aí a gente sente essa diferença também aqui, ó, nessa membrana lá no ouvido, que é o tímpano. Pergunte aí seu pai e sua mãe se eles já sentiram a pressão atmosférica e a pressão hidrostática, que é a pressão da água. Ok? Tranquilo? E as adaptações dos animais para viver em grandes pressões da água, tá? Gente, nas profundezas dos oceanos, os animais, eles estão submetidos a grandes pressões, então eles têm que se adaptar. O peixe-diabo, por exemplo, que é esse aqui e esse também, ele vive lá nas regiões abissais, lá no fundo, fundão dos oceanos. Lá é escuro, né? Porque a luz do sol não chega. E lá a pressão da água é muito forte, porque tem muita água em cima deles. Esses animais, gente, eles conseguiram se adaptar da seguinte forma. A pressão dentro do corpo deles é igual à pressão da água. Muita, tá? Então, a pressão dentro dos animais é igual à pressão da água, grandes. A pressão da água lá embaixo é grande e a pressão no corpo deles é grande. Se essa pressão ficar diferente, esses animais morrem, tá? Então, os animais que vivem nas zonas abissais, como o peixe-diabo, que é aquele que tem uma luminescência aqui, ó, né, para atrair a presa, eles têm dentro do corpo uma pressão igual à da água, grande, tá? Só assim eles conseguem sobreviver. Se eu pegar um peixe desse e trazer para a superfície, ele morre, tá? Porque na superfície da água, a pressão ela é muito pequena e dentro dele a pressão é grande. Então, ele só sobrevive lá nas profundezas, onde a pressão do corpo dele é igual à pressão da água. Ok? Deixa eu ver se acabou. Acabou, tá? Então, nós terminamos assim a nossa aula sobre a pressão atmosférica e a pressão da água.
Espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouquinho sobre a nossa natureza linda. Um abraço, tenham um bom dia e até a próxima aula. Tchau!